Que Deus vos abençoe. Então, meus irmãos, a todos quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Se puder ser mais forte, a Jesus seja a honra, glória e louvor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Deus abençoe a vida do pastor Mário, pastora Sueli, a vida do Josué. Deus abençoe a vida de todos. Nessa noite, estou com a minha comitiva, junto com a minha esposa, missionária Thaís Lima, junto com a cantora Ruth. Deus é bom e o diabo não presta, né? As crianças ficarem em casa, mas a gente está aqui para... Oi? 2 Coríntios 7, está assim. Você quer a substituição no futebol. 2 Coríntios 7. Irmão, se você sentir de Deus de querer honrar nosso ministério, para que assim possamos fazer a manutenção, não só do ministério, mas da nossa família, nós trouxemos ali algumas garrafas de açaí gourmetizado. Você sentir no coração, será uma honra, será um privilégio, nos ajudará a fazer a manutenção, não só do ministério, mas da minha esposa, dos meus filhos e da minha casa. Amém? Quantos acharam? Digo amém. O versículo é o de número 5. Isso, coloca aí no telão. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Antes, por tudo fomos por fora e por dentro. Mas Deus que consola os abatidos. Eu vou repetir. Mas Deus... Vou virar para cá que o direito gritou mais alto. Mas Deus nos consolou com a vinda de... Senta dando glória para Deus. Glória a Jesus. Tá pronto aí, Davi? Glória a Deus. Águas que curam é a temática desta campanha. Águas que curam. E a pastora foi muito usada por Deus enquanto ministrava aqui para nós na oração a respeito de não temer as provações do ministério. E é uma linha atenuante, porque ministério não é só uma vocação de 4 paredes, é uma vocação vitalícia que nós carregamos tanto na igreja, tanto em casa, tanto na escola, tanto na faculdade, como também tanto na rua. E quando a pastora liberou essa senha dizendo que não devemos temer as provações, temendo as consequências de exercer a sua chamada, que quem tem óleo na cabeça tem que desbravar e enfrentar os temores da vida. E quando lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta que aparentemente parece uma carta de consolo. E essa igreja é uma igreja bíblica, uma igreja que é uma palavra, então não é de difícil entendimento para todos. Dentre as 2 cartas em que Paulo escreve a Coríntios, há quem diga, segundo alguns eruditos, que 2 se perderam, e por estas 2 se perder, não teve tanta importância para ser introduzida no Novo Testamento. Quando Paulo ele sai de Atena, capítulo 17 de Atos, ele usa a imagem, a estátua do Deus desconhecido para pregar para o povo de Atena. Em Atena havia os maiores filósofos, os maiores entendidos, historiadores. Então ele pega aquela estátua chamada do Deus desconhecido e prega sobre Cristo. Interessante é, em Atena
Paulo não levanta uma igreja. E a pergunta é, por que, Josué? Porque em Atena, Paulo deixou o conhecimento, mas ninguém em Atena se rendeu aos pés da palavra de Cristo que ele pregou. Quando Paulo desce de Atena, ele chega até uma cidade chamada Corinto, Porto de Corinto, para ser mais específico, em Cencreia. Chegando em Corinto, ele conhece Áquila e Priscila. E pregando a palavra de Deus, Áquila e Priscila temem e recebem o poder da palavra, e aproveitando, eles concedem o seu território para ali se formar uma comunidade evangélica, uma igreja. A igreja é erigida, é levantada, é constituída. Paulo começa uma obra, não só ele, junto com Paulo tem Áquila e Priscila, tem Apolo, tem Timóteo, tem uma comitiva. Essa igreja de Corinto aqui é injetada poder. Que ele pergunta, alguém aí quer receber o Espírito Santo? Alguém é batizado? Sem ser o batismo de João, está escrito que o povo recebe poder de Deus. Olha para cá. Em Corinto havia língua estranha, havia profecia, havia cura. Em Corinto expulsavam demônios. Em Corinto, Rafael, havia poder, havia unção, havia graça. Só que a igreja foi crescendo, tomando uma proporção. Paulo, entendendo isso, ele percebe que ele pode se retirar, porque a comitiva, olha para mim, que ele deixa, ele entende que tem total responsabilidade para dar continuidade à obra que ele iniciou. E pastora, permita-lhe falar, aqui está um perigo, porque tem gente que é habilitada em nossa presença, mas é só o líder virar as costas que o mesmo fica desabilitado. Porque a obra de Deus nunca foi habilidade, foi mente forte. O que Paulo prega, ele prega o evangelho da graça, ele pega Cristo. Então, consequentemente, o altar, o fogo se apagou. Como dizem Hebreus, o sacrifício no altar não reme mais pecado. Acabou todo o ósculo para a remissão de pecado, porque Cristo morreu para a remissão dos nossos. Muito bom. Só que contra Paulo havia uma gangue, uma quadrilha, uma facção chamada os da circuncisão, que pregavam contra a palavra que Paulo pregava. Paulo não só ia contra, não só brigava ou guerreava contra os demônios, contra imperadores ou contra sistema, ele também guerreava contra os hereges. E só basta Paulo sair de Corinto, redobra a sua atenção, ele vai para Éfeso, confiante que quem ele deixou na igreja seria capaz de manter a pregação que foi enxertada, que foi pregada. A pregação que na BD foi enxertada, a pregação que no culto de domingo foi enxertada, a pregação que na doutrina foi enxertada. Havia uma pregação, um texto primário, uma doutrina em Corinto. Quem me ouve, diga glória. Então, consequentemente, se o líder prega uma doutrina, e doutrina é palavra, os seus liderados, o seu conclave ministerial tem que seguir aquilo que o líder prega, aquilo que o líder acredita. Eu sei que é difícil dar glória, mas é a Bíblia. Só que bastou Paulo virar as costas. Paulo virou as costas, e quando Paulo vira as costas para viajar para Éfeso, a quadrilha se apresenta na igreja de Corinto. O problema não é a quadrilha, o grupo da circuncisão. O problema não é quem chega com a heresia. O problema é a liderança que não sabe combater os hereges. Porque eles são vasos na frente de Paulo, mas são fracos de Bíblia. Eles profetizam na frente de Paulo, mas são fracos na doutrina. Eles falam em línguas estranhas, entregam o rolo, mas é a primeira heresia que vem, o povo se desvia. E não está muito
muito diferente com o século atual. O pastor firma uma doutrina 9 da manhã até 11 horas, mas a bonitinha tá ouvindo o coach no Instagram e tá dando mais crédito ao coach do Instagram no Rios do que uma palavra enxertada no culto de domingo. Vivemos um tempo que os da circuncisão elaboraram o nada a ver. O coach desbrava, faz do teu jeito, mas nessa noite eu trouxe água, mas eu trouxe Bíblia para você, para dizer que a doutrina, ela não vai mudar. Muda o homem, mas a palavra não. O que acontece? O povo fica dividido, porque pior que uma mentira é uma meia ver. O diabo não quer te arrancar daqui de dentro com uma mentira. Se conseguir printar, printa. Ele quer te manter aqui com uma falsa verdade. Isso trouxe dúvida ao coração do povo. E pior, junto com a heresia veio a calúnia. E qual era a calúnia? Vocês sabem quem era Paulo? Assassino. Aqui não tem. Aqui lá não tem esse povo. Gente que gosta de pregar teu passado. Sabe quem era fulano? Olha, ele perseguia os crentes. Ele era iracundo, sangue nos olhos. Então não só foi a doutrina que rachou, mas o testemunho do caráter do pastor da igreja foi corroborado. Aqui que está. Que Deus, hoje não tem marcha não, que Deus levante e mantenha firmes cooperadores da obra, que é fiel na presença e também fiel fora da presença. Não é obreiros que dá tapinha nas costas quando o pastor está presente, é obreiros que é fiel à doutrina quando o pastor está fora da igreja, que defende o presbítero, o diácono, o obreiro do meu irmão. Tu não vai falar não. A minha irmã, tu não vai. Eu conheço a minha igreja, eu conheço o meu pastor, eu conheço o meu. Aqui tu não entra. Defrador de caráter, tu não tem brecha. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega, segura e diga que Deus, fala que Deus levante e mantenha fiéis a doutrina e a unidade. A doutrina e a... Satanás vai ficar da porta para fora, porque enquanto houver doutrina, a mentira não entra, a deslealdade não entra. Vou entrar. Onde tem doutrina, fofoca não prevalece. Onde tem doutrina, a ladainha não prevalece. Onde tem doutrina, calúnia não prevalece. Onde tem doutrina, rebeliado não prevalece. Aonde tem doutrina, heresia não prevalece. Eu vou de novo. Aonde tem doutrina, raiva não prevalece. Aonde tem doutrina, soberba não prevalece. Aonde tem doutrina, grupinho de fofoca não prevalece. Eu estou pregando para uma igreja que, se falado da direita, você entra. O que faltou em Corinto? Corinto é cheia de tudo, menos de unidade, menos de amor. Gente que fala língua estranha, mas não segura a língua para falar dos outros. E pior, essa raça que roda, pula, faz, mas pastor tá junto. E o pregador fulano, hein? É, meu Deus mesmo. E o cantor fulano, hein? E ciclano, hein? E o diabo só com pipoquinha, fala mais. Continua. As praças eram preenchidas com ar livre, hoje é com grupo de contenda. Se os ministros de Corinto tivessem firme na doutrina, a igreja não ficaria corrompida. A ponto que no culto de terça de Pedro tinha 10 crentes,
E no culto de Apolo, CPF tal, RG, aí lotada a igreja, ficou dividida. Porque aonde a doutrina não é firme, a mente é fraca. Qualquer divisão entra, a ponto que, só que a remanescente, só viu um glória. Tem gente que consegue estar dentro disso tudo, mas não se corromper. Pergunta, quem é pregador? Da família de Chloe. Uma coisa é fofoca, outra coisa é ser homem. Porque Paulo coloca o nome deles. Ele falou, Paulo, tá uma bagunça aqui, hein? Ninguém ama ninguém, tá desordem, é pecado, é incesto. Sabe o que é triste? Só funciona com ele dentro. Eles conseguem dirigir culto, mas não conseguem unir a igreja. Isso é muito sério. Conseguem ter um sermão com uma oratória impecável, mas não conseguem manter uma igreja unida. A hermenêutica profunda, a exegese, olha, o esqueleto textual impressiona. Apolo, pregador de fogo, mas não conseguia deixar uma igreja unida. Tu vai sair daqui triste, mas com a sede matada. O líder não está viajando de férias, está pregando a palavra. Uma igreja rica, a notícia chega, aí o que acontece? Junto com a carta, aí, olha só, aí Paulo está em Éfeso, aí no encontro de Éfeso faz 3 figuras: Estefanas, Fortunato e Aicaco. Eles carregam uma carta na mão. Isso aqui é triste, Josué. Já não bastava uma igreja desunida, fofoqueira, acusadora, eles afrontam o apóstolo. E na carta, quando você lê 2 Coríntios, você entende o que está na carta que eles mandam. A pergunta é, quem te ungiu apóstolo? O povo que um dia recebeu a oração de Paulo e foi curado. Paulo pagou o Uber, deu uma cesta básica, pagou um aluguel. É pastor. Agora chega uma carta na mão dele dizendo, quem te ungiu apóstolo? Quem te levantou? Eles trazem más notícias. Más notícias. E vê se tu não conhece alguém que essa pessoa, ela é mensageira só de más notícias. Eu vou te dar as características da geração que só carrega má notícia. Eles levam a má notícia. Paulo é de carne e osso. Ele fica triste, fica angustiado, ele chora. Aí ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Pauleira, né? Pauleira. Que a base é unidade e conversão. Só que Estefanas, Fortunato e Acaico levaram a carta de rebeldia e te levando a carta de doutrina. Diga glória a Deus. Perceba, já haviam pastores na casa, mas o pastor principal teve que reformular a doutrina mais uma vez para lembrar a eles do que foi pregado, porque os de dentro não conseguem lembrar o que foi pregado. Deus tem que tocar no líder para reformular a mesma palavra. É bom rodar? É, mas o importante é lembrar daquilo que está escrito. Eles levam a palavra. Aí, pensa comigo, Rafael, chega os 3, quem vai ler? É você? Você? Não, eu não sei quem leu a carta, eles vão ler a carta diante da igreja. E a pergunta é, a igreja melhorou? Melhorou? Não. Piorou. Vai doer? Vai, eu sei. Doeu em mim. O problema não estava na doutrina, porque a palavra veio de Deus na boca de Paulo e ele escreveu, sim ou não? O problema estava no orador do culto.
teve gente que não entendeu. Imagina a igreja. O que Fortunato quer pregar se ele é o que faz fofoca? O que Caico quer falar se é ele que dissemina a discórdia? Eles estão pregando, mas não tem autoridade para falar. E ao invés de piorar, melhorar, piora. Essa é a característica de condutores de má notícia. Chega com má notícia, pensa o ambiente e só piora. Ao invés de melhorar, meu presbítero, piora a situação, porque não tem autoridade. Até marcha, mas não tem autoridade. Fala língua estranha, não tem autoridade. Só que Deus revela a Paulo. Aí o que Paulo faz? Ele vai até Corinto. Chega lá, ele é humilhado. Desdenham do pastor da igreja. E ele sai de lá quebrado, pastora. Mas não revida, mas não responde, não vai para Instagram, não vai para o WhatsApp, não devolve na mesma moeda. Por quê? Porque no capítulo 13 de 1 Coríntios ele fala: ainda que falasse a língua dos homens, ia falasse a língua dos homens sem amor. O quê? Não ouvi. O quê? Aí Deus falou assim: se os obreiros pregou e não teve efeito, você vai pregar com a vida. Vai doer, mas eu estou pregando para quem é ministro aqui. Vai ter gente que vai te odiar, não vai gostar de você, não vai com o teu ministério, mas eu não vou falar que Deus vai matar, que Deus vai abrir, não. Tu vai continuar amando, vai continuar cuidando, servindo ceia, porque tu é diferente, você é crente, Fortunato, a Caico, Estefanas pregou porque não viviam. Agora tu vai lá e a tua vida é uma pregação. Eles falaram, desdenharam, humilharam. Paulo não falou nada, voltou calado. Por isso que ele fala: eu carrego em mim. Falar que ama é mole. Eu quero ouvir amar na prova, amar no ódio. Eu quero ouvir amar com glória a Deus. Glória a Deus, meu filho. Ministério não é exercido num lugar cômodo. É onde ninguém gosta de você mesmo. É onde ninguém te aceita. Mas tem que respeitar o olho que você carrega na cabeça. Levanta a mão que eu libero agora. Podem até não gostar da tua presença, mas a presença que você carrega tem que prestar continência. Tem que prestar continência. Tem que prestar continência. Ele volta. Aí ele escreve uma carta chamada Carta Severa. É a carta perdida. Amor? É a carta que não foi encontrada. Aí ele vem. Cadê? Vem cá, corre aqui. Sobe aqui. Aí senta aqui. Aí ele acabou de escrever. Quem vai levar já? O seu? Eu não. Eu já separei alguém. Alguém que não está com foto no cartaz. Alguém que não se rendeu ao sistema. Alguém que não anda entre essas quadrilhas gospel, não. Alguém que não fala muito, mas exerce. Quem? Separa Tito. Leva a carta severa. Fica de pé. Vai, Tito. Tito na Bíblia é chamado de filho da verdadeira fé, da fé comum. Tito não faz o extraordinário, mas faz aquilo que tem que ser feito. Para ser visto não precisa ser deslumbre, é só fazer o que a Bíblia manda você fazer. Vai, Tito. Aí Tito vai. A pregação de Tito não vai para o YouTube, não
vai pro Instagram, não vai pro Facebook, não vai pro TikTok, mas Tito não está preocupado com as redes sociais, fica aqui, e nem com o Spotify. Ele é fiel à palavra, não à visibilidade. 1 Coríntios foi na mão de gente que parecia ter, mas não tinha. Mas a carta oculta, a carta perdida, que não apareceu no feed, Tito tinha responsabilidade, porque não era só orar na carta, ele tinha compromisso com a carta, com o pastor e com todo mundo. Não só basta se relacionar com a letra, tem que se relacionar com o sacerdote e com o dono da igreja. Vai, Tito, 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 vai, 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 Tito. Prega, Tito, canta, Tito, profetiza. Mas ninguém gosta de mim, problema, canta, prega e prega. Vai, Tito. Segura. Vai, Tito. Lá é Corinto, fica lá. Tito chegou na igreja. O coração de Paulo, porque a carta é mais severa do que a 1 Coríntios. E está preocupado, será que vão receber? Será que vão se converter? Será que vão mudar? E aí? Aí Tito chega. Só que Tito não é que nem o grupinho, não. Tito olha, ele esquadrinha. Vem cá, Tito. Aí Tito abre a Bíblia aqui, Tito. Isso, Tito. Aí Tito abriu a Bíblia. Aí Tito começou a pregar. Tito começou a pregar. Tito pregou segunda, ninguém se converteu. Foi para casa orar e jejuar. Pregou terça, ninguém se converteu. Foi para casa orar e jejuar. Pregou também quarta, ninguém se converteu. Foi para casa orar e jejuar. Prega uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. O que falta em nós é constância. É muita gente fraca que pega a liderança e por qualquer coisinha, aí não me deu a paz. Não estão respondendo no grupo se é A ou se é B. Toma vergonha nessa cara, aperta esse cinto, seja sujeito à mulher. E sujeito é como Davi falou para Salomão no final: sede homem, vão te odiar, não vão gostar, mas Daniel vai até o fim. Prega, Tito. Prega, Tito. Passa o mês, está pregando. 2 meses, está pregando. Rafael, o povo está caindo no pau, é fofoca. E Tito pregando. 3 meses, prega, Tito. 5 meses, prega, Tito. 6 meses, quem odiava pediu perdão. Quem falava mal parou de fofocar. A fornicação parou. Prega, Tito. O adultério parou. Ai, porque chegou um ponto que a igreja olhava para o altar, não via mais Tito, mas estava vendo Paulo em Tito, porque ele era fiel à palavra, ao pregador e ao Deus da igreja. Prega, Tito. Quando a igreja estava unida, aí Tito, agora eu posso ir embora, porque a minha missão não só é pregar, é enxertar na obra. A campanha é águas que? Águas que? Tu já matou a sede de alguém hoje? É muito fácil vir querer aqui beber, mas você é um cântaro móvel do céu. Tito não viu problema, ele viu constância. Tito não é falado muito nos evangelhos, nas cartas, mas era um obreiro fiel. E ele pensou: eu não saio daqui enquanto a obra não mudar. O que Tito é? Sai o diabo, mas eu não saio. Sai a contenda, mas eu não saio. Sai a fofoca, mas eu não saio. Enquanto isso, Paulo foi para Creta encontrar Tito. Não tinha WhatsApp, não
tinha Facebook, não tinha telefone. Ele vai para Creta, chega lá, não encontra Tito. Ele está atribulado. Pastor Rafael, é naufrágio, é açoite, é demônios. Só que o que acontece externo também atribula, mas o interior dele está com ansiedade, está nervoso. Por isso que ele fala, quando chegamos na Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Antes, em tudo fomos por fora e por dentro. Tu não é super-homem não, ô Barbie. Homem, tu não é super crente não. Vai ter dia que é combates por fora e temores por dentro. Mas em todos eles, Deus estará nele. No ápice da pressão, imagine, pálpebras tremendo, veia pulsando, gosto de sal na boca, pressão lá em cima, o pau quebrando. E quem está desembarcando? Quem está desembarcando? Não ouve, quem está desembarcando? Porque Tito, ele leva a notícia das boas novas, mas ele só se contenta quando vem com resposta de vitória. Escuta, versículo 6. Aí, mas Deus que consola se tu não pegar isso aqui, tá ruim para você. Tito nem abriu a boca, mas só foi Tito desembarcar que Paulo olhou e falou: deu certo. Não ele é mais premacia. Eu não errei na chamada. Eu vim pregar para Titos nessa noite. Deus não te escolheu por acaso. Deus te levantou para ser o emissário, o mensageiro. Vai ter dias que vai ser dia mau, o céu vai estar de bronze, mas a palavra nessa noite é: permaneça, persevera, vai até o fim, porque uma hora a chave, oh, aleluia, abre essa boca pelo amor de Deus, levanta a mão para cima. A tua casa é de Deus, teu ministério é de Deus, tua igreja é de Deus. Não troca um dia mal por uma chamada. Tito chegou. E o que Tito traz? Boas notícias. O que ele traz? Não ouviu o que ele traz? E o que significa evangelho? Oh, boas notícias, boas novas. Enquanto tem 3 só com negatividade na boca, Deus está levantando Tito. Ah, não vai abrir sim. Ah, não vai abrir. Não vai se converter. Vai, porque Deus está com a minoria que acredita. Deus está com a minoria que é brava. Deus está com a minoria que vai. Tem alento nessa noite para você. Segura a mão de alguém. Você não vai sair atribulado. Ai, varão, meu Deus, Uramaia, Promaduri, Prema, Cante, Remaia. Tem gente que entrou aqui atribulado por fora e temendo por dentro, mas nessa noite tem uma boa nova para você. Você não vai morrer nessa tribulação. Você não vai ter AVC. Você não vai infartar. Deus vai abrir. Deus vai virar. Vai! Enquanto tem gente torcendo contra, tem Tito insistindo. Enquanto tem gente que não acredita, tem Tito que acredita. Enquanto tem gente que não valoriza, tem Tito que valoriza. Quando Paulo olha, Tito chegou. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou. Não era só de Paulo o consolo, era da comitiva com a vinda de Tito. E nessa noite eu vou profetizar, já encerro. Deus está levantando Titos na tua vida. Se tem Estefanas, Fortunato e Acaico,
que só traz desgraça, gente pesada, sabe? Conhece gente negativa, que pesa a conversa, pesa o ambiente. Deus vai garimpar. Oh, só 2 crentes levantou as mãos. Deus vai garimpar essa raça ruim. Vão ter que se converter e nascer de novo. Mas é melhor um que acredita do que 3 que duvida. Se alguém saiu, minha filha, deixa aí. É melhor uma Ruth que acredita do que uma Ofra que atrapalha. O meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa de que Deus a vai cumprir. Quando Cristo meu nome proclamar, cante glória. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória. Fica de pé. Espero ouvir Jesus a me chamar. Cadê você que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Você que está cansado de tribulação, de temores. Deus nessa noite levantou Titos, e aquele que pode e tem poder de te trazer consolo está aqui nessa noite. Cadê a primeira vida que quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui para o altar agora. Mas Deus que consola os abatidos. Deus está vendo os temores, as tribulações, mas hoje é noite de Deus curar a tua alma. Cadê a primeira vida para Jesus? A hora é agora. Parar com essa vida de tribulação, com as emoções à flor da pele. Deus quer trazer consolo para você nessa noite. Glória, glória, aleluia. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Cadê você? Glória, tô te esperando. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Cadê você? Feche o olho, igreja. Jesus te chama. Quando o céu for enrolado, cadê você? Vai ficar nesse embaraço, nessa tribulação até quando? O meu nome entre temores, tribulações, chamar. A hora é agora. Passarão a terra e o mar. Cadê você? Será Jesus. Ai, o meu nome vai. Quem pode cantar? Ai, cante glória. Glória, glória, aleluia. Cadê você? O meu nome ouvirei Jesus me chamar. Essa noite, Pai, Tu és o acalento da nossa alma. E o Senhor enviou Teu Filho, Pai, com as boas novas, para trazer paz de espírito para nós. Pai, a minha profecia nessa noite para essas vidas é, Pai,
que aonde há temores vai haver a paz, que aonde houve tribulação haverá regozijo, porque há um rio que desce no meio da igreja, águas cristalinas que passeiam pelo seio da casa, Senhor. E hoje ninguém vai embora com sede. Deus, chega de caneca. O teu povo hoje vai embora junto com a fonte chamada Jesus. Sede nunca mais, tribulação nunca mais, temores nunca mais. É paz de espírito, é paz na alma. E só você que acredita, joga a mão para cima e aplaude a Jesus com muita força, pastor Mário.